Bom dia, galera. Bom dia, uma boa sexta-feira a todos nós, né? Gente, abre na página 110, né? Vamos à nossa correção, né? Eu passei essa atividade aí na segunda-feira, né? Essa atividade de história. A parte de sistematizar, página 110, né? Vamos lá? Vamos à correção? Então, pega lápis aí, borracha para corrigir, né? Se tiver errado. Então, vamos lá. O que o bloqueio continental representou para Portugal, né? Ou seja, o bloqueio continental é aquela parte que Napoleão proíbe, né, aqueles países ali de comprar na mão da Inglaterra. Então, o que isso significa para Portugal? Bota assim: para Portugal significou um momento muito difícil. Para Portugal significou um momento muito difícil, pois Portugal, Portugal era um dos principais parceiros da Inglaterra. Pois Portugal era um dos principais parceiros da Inglaterra. Então, ponto, finaliza aí, né? Ou seja, Portugal ele foi um momento difícil porque ele não poderia aderir ao bloqueio, né? Porque ele era o principal parceiro aí da Inglaterra, então ele não tinha como aderir a esse bloqueio continental, porque ele tinha dívidas com a Inglaterra e dependência econômica da Inglaterra. Então, se ele adere ao bloqueio continental, seria muito complicado para ele. Mas também não aderir ao bloqueio continental era ser invadido pela França, que foi o que aconteceu, né? E na verdade Portugal decide fugir para o Brasil, a coroa, né? Os funcionários, a coroa real decide fugir para o Brasil. Mas é um momento muito complicado para Portugal, certo? Então, notar aí, né? Segundo, quais foram os tratados assinados com a Inglaterra em 1810? E o que eles representaram para o Brasil, né? Ou seja, os tratados de 1810 é o Tratado de Comércio e o Tratado de Amizade, né? Ou seja, Tratado de Aliança e Amizade, não é isso? Então, o que é que isso significa? Então, bota aí, Tratado de Aliança e Amizade, né? Bota aí, Tratado de Aliança e Amizade. E bota assim, e para o Brasil significou, peraí, deixa eu ver. Para o Brasil significou uma perda industrial. E para o Brasil significou uma perda industrial. Lembrem, né? Então, ponto finaliza aí. Né? Por que uma perda industrial? Porque o Brasil ele não consegue fazer sua industrialização enquanto os preços dos produtos ingleses entrarem tão baratos aqui no Brasil, né? Lembrem que um desses tratados aí, o Tratado de Amizade, colocava os produtos ingleses muito mais abaixo, né? 15%. Entravam no Brasil a 15%, né? Entravam até mais barato do que os produtos portugueses. Então isso impede o crescimento industrial do Brasil. Isso barra o crescimento industrial do Brasil, que era uma das intenções de Dom João VI, né? Uma das intenções de Dom João VI era que o Brasil se industrializasse. E a partir daquele momento, a partir dessa taxa tão baixa, o Brasil não consegue fazer essa industrialização. Então, esse vai ser um problema para a indústria brasileira. Beleza? Terceiro, explique a que acontecimento histórico se refere a charge abaixo. Vamos ver, né? Você tem aí o Príncipe Regente e tem o Ponha-se na Rua, né? Ou seja, o PR das portas aí, né? Ou seja, é uma charge que faz referência a o despejo de diversas pessoas, né? Então coloca assim: essa charge faz referência ao despejo das pessoas de suas casas, né? Ao despejo das pessoas de suas casas, vírgula, pois a corte portuguesa precisava de casas para seus funcionários morarem, né? Pois a corte precisava de casas para seus funcionários morarem,
certo? Então essa charge, pronto, finaliza aí. Então essa charge faz referência a esse PR, que significa, na verdade, príncipe regente, né? Mas aí os brasileiros, no seu grande bom humor, transforma isso em punha-se na rua, né? Então é a referência aí a esse momento onde diversas pessoas são despejadas de suas casas, né? Para que funcionários da coroa ali pudessem morar nessas casas, né? Então diversas pessoas saíam de casa, quando voltavam tava lá o PR na porta, era o sinônimo de que elas teriam que sair da casa, né? Por isso que aí o punha-se na rua, certo? Então, coloca que significa o despejo das pessoas, né? Significa o despejo das pessoas, pois as casas eram tomadas para os funcionários da coroa morar. Pois as casas eram tomadas para os funcionários da coroa morar. Quarto, tem assim, o que mudou na cidade do Rio de Janeiro com a presença da corte? Coloca assim, o Rio de Janeiro foi transformado. O Rio de Janeiro ele foi transformado, né? O Rio de Janeiro foi transformado. Criou-se diversas ruas alargadas, alargadas, né? Diversos monumentos foram criados, vírgula. Era uma tentativa de transformar o Rio de Janeiro em uma nova Lisboa. Era a tentativa de transformar o Rio de Janeiro em uma nova Lisboa. Ponto, finaliza aí, certo? Então, é aquele momento em que alguns artistas franceses vêm para o Brasil, chamados por Portugal, para transformar o Rio de Janeiro arquitetonicamente, né? Ou seja, colocar o Rio de Janeiro como uma nova Lisboa, né? Então vários monumentos são criados, ruas são alargadas, né? Ali se cria o Jardim Botânico, o Museu de Belas Artes, a Biblioteca Real, né? Tudo isso é criado nesse momento, que é para transformar o Rio de Janeiro em uma nova Lisboa, certo? Vamos lá, quinta questão. Qual decisão do Congresso de Viena afetou o Brasil e como Dom João resolveu esse impasse? Coloca assim, a decisão de Portugal não participar da partilha dos territórios franceses. A decisão de Portugal não participar da partilha dos territórios franceses. Ponto e vírgula. Dom João resolve esse problema, elevando o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Elevando o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, certo? Ponto, finaliza aí. O que significou isso, gente? Em um determinado momento do Congresso de Viena, ficou decidido que Portugal não receberia nenhum território referente ali aos territórios que a França tinha tomado, né? No momento de Napoleão Bonaparte. Por que isso? Essa decisão ela foi tomada porque o rei de Portugal ele havia fugido do reinado de Portugal, né? De Portugal, e aí eles diziam, o rei não está no seu país, ele está numa colônia, então ele não vai, Portugal não vai participar dessa partilha. Então o que é que Dom João decide fazer para que Portugal participe da partilha? Ele diz assim, eu não estou fora do reino não. Aqui o Brasil não é mais colônia, ela faz parte do reino, ela é um reino unido. Então, para que Portugal pudesse participar da partilha lá, com relação aos territórios franceses, né, Dom João ele eleva o Brasil a reinado, né, unido de Portugal e Algarves, né? Porque para eles poderem participar da partilha. Agora o Brasil não é mais uma colônia, agora faz parte do reinado de Portugal. Beleza? Questão 6. Todos os brasileiros estavam satisfeitos com o governo de Dom João? Não, né? Bota assim, não, vírgula. Principalmente os nordestinos não estavam satisfeitos com o governo de Dom João. Principalmente os nordestinos
não estavam satisfeitos com o governo de Dom João, pois ocorreu um grande aumento de impostos. Bota assim, vírgula, a parte da população carioca também não estava satisfeita com o governo de Dom João. E parte da população carioca não estava satisfeita com o governo de Dom João. Ponto, finaliza aí. Lembra que existiu o despejo das pessoas, né? Muitas pessoas foram tiradas de suas casas, então isso causava uma insatisfação. E o Nordeste estava sendo esquecido, além de que existia um aumento do imposto no Nordeste para manter a coroa portuguesa no Rio de Janeiro, né? Então eles não estavam muito contentes com isso não. Vamos aí à sétima questão. A Revolução Pernambucana é vista como o maior movimento contestatório durante o período joanino. Período joanino 1808 a 1821, é aquele período que a família real fica no Brasil, né? Mesmo com apenas 75 dias de experiência revolucionária, o movimento fez uma série de mudanças. Indique que mudanças foram essas, né? A Revolução Pernambucana, ela trouxe algumas modificações, né? Principalmente referente à economia ali, né? A questão dos impostos, né? Ela também trouxe algumas questões sociais à tona. Ela era de ideias iluministas, né? Intelectuais participaram, né? Ela teve a grande influência aí nos países, nos estados vizinhos, né? E entre outras coisas, né? Ele é considerado o maior movimento de contestação ao governo português no Brasil, ou seja, foi a maior revolta aí de contestação ao governo português, né? E teve como consequência, bota assim, resposta, né? Resposta. A sua maior influência foi mudar a ideologia dos estados vizinhos. A sua maior influência foi mudar a ideologia dos estados vizinhos. Tanto que esses estados também entraram em revolta, né? Então essa é a maior mudança aí que, bota ponto, finaliza. Essa é a maior mudança que acontece, né, na percepção ideológica do Nordeste, né? Que também vai entrar em revolta também por conta disso. Então essa é uma das maiores mudanças, a mudança de ideologia dos estados vizinhos ali, certo? Oitavo, leia o texto e responda as questões. A Revolução de 1817 não representará apenas uma ameaça à ordem política da monarquia absoluta, mas também propiciará a libertação de forças sociais, com definido contorno étnico. E para tais forças, o fim do poder monárquico abria a oportunidade de igualmente liquidar uma ordem social de privilégios e exclusões que repousavam também sobre bases étnicas. Por isso, todos os testemunhos, sobretudo o dos restauradores monárquicos, enfatizavam a significativa participação da chamada gente de cor. Por isso, ainda foi sobre ela que a repressão se abateu de maneira seletiva, ou seja, entre os réus que foram processados e que tiveram pena de prisão, estavam sobretudo a gente de maior qualidade, por serem considerados cabeça da Revolução. Letra A. Segundo o texto, que característica relevante pode ser destacada na Revolução Pernambucana? É a participação dos negros, né? Tem aí gente de cor. É a participação dos negros. Coloca aí, letra A, participação dos negros. Letra B. Porque as pessoas com mais status dentro da organização social foram as mais punidas no conflito? Porque eram as que mais poderiam influenciar. Beleza? Fecha aí a correção e, finalizando a correção, manda a foto com o nome, beleza?